Há 86 anos eu sirvo a Cristo e Ele nunca me fez mal algum. Como poderei eu blasfemar do Rei que me salvou? Paz e graça da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal conversando sobre teologia. Nosso canal que nós falamos sobre Bíblia, teologia, história, filosofia. E nós agora teremos um papo acerca de perseguição, tribulações na vida cristã. E essa frase que eu acabei de citar foi de um dos bispos do século II, que é o Policarpo, bispo de Esmirna, que momentos antes dele ter sido martirizado ou ter sido morto por causa da sua fé, ele foi chamado na audiência para que ele negasse a fé. Muitos historiadores, quando eles vão falar sobre como era a vida dos cristãos nos primeiros séculos da nossa era, dizia que, principalmente lá em Roma, muitos cristãos eles eram submetidos a uma espécie de julgamento, eles eram trazidos e lhes era mandado para que eles negassem a fé deles. Caso eles viessem a negar, eles faziam uma profissão de fé, declarando que os deuses e o imperador é que são realmente soberanos, e depois dessa declaração eles podiam ser soltos. Um dos historiadores, uma das cartas que declaram esse tipo de prática que eram feitas, antigamente era o Plínio Jovem, que há uma carta ao imperador Trajano, ele vai descrevendo sobre como ele tinha uma dúvida de como ele deveria proceder no que toca aos cristãos, porque o cristianismo era tido como uma religião proibida entre o Império Romano. Então, o Plínio ele queria saber que dentro da sua jurisdição, como é que ele deveria agir para com aqueles cristãos que ele apanhassem exercendo a sua fé. E uma das formas que eles tinham de descobrir se esse realmente era cristão ou não, era pela profissão de fé que eles faziam. Então, se eu sou um cristão, ou se eu sou um cristão e fui apanhado, para eles realmente terem a certeza se eu sou cristão ou não, eles pegavam e faziam essa indagação, né? Se eu negava a Cristo e se eu declarava os outros deuses e o imperador. Eles eram postos à frente de uma estátua do imperador. Quem se prostrasse diante da estátua e oferecesse vinho e todos os seus rituais aí, e declarasse que Trajano ou qualquer outro imperador é o Senhor, eles eram soltos por essa declaração de fé. E o Policarpo ele foi submetido a este mesmo efeito, né, de declarar que Cristo não é o Senhor, mas sim o imperador é o Senhor. E ele declarou essa icônica frase que até hoje ressoa nos cantos da igreja, que nos mete em muitas reflexões, né? De que é um homem que viveu durante muito tempo como bispo, como pastor, e ele diz que aos 86 anos ele serviu a Cristo e Cristo nunca lhe fez mal algum. E nesta mesma carta que Plínio ele escreve ao Trajano, ele vai dizendo que muitos cristãos não negavam a fé, eles se recusavam a negar a fé e por isso eles eram punidos, e o Trajano ele dizia que eles tinham mesmo que ser punidos por não negarem a fé. Mas, em contrapartida, o Plínio ele também diz que muitos cristãos, eles declaravam que o imperador é que era o Senhor e, consequentemente, eles negavam a fé. E ele dizia que existia cristãos que já estavam há 3, há 5 e até há 20 anos na fé, que vinham a negar a fé posteriormente quando eram apanhados. Então, isso me faz refletir de que não é o tempo que nós estamos na igreja que vai nos meter ou que vai determinar que nós somos fiéis realmente a Cristo. O Policarpo, a prova que ele não era simplesmente fiel à palavra, não foi simplesmente o tempo que ele ficou na fé, que eram os seus 86 anos como bispo, mas foi só esse único dia
em que ele foi submetido à prisão e ele tinha que declarar se ele realmente era cristão ou não. Foi por causa deste ato dele não ter declarado a negação da fé em Cristo que foi determinante para dizer se essa fé que ele viveu durante 86 anos era realmente verdadeira ou não. Em detrimento de muitos outros cristãos que viveram 20 anos, 5, 3 anos na fé, e diante de uma situação na qual eles foram submetidos à tortura e tribulações, eles vieram a negar a fé por mais 20, 30, 40 anos que eles pudessem estar na fé. E o próprio Jesus Cristo ele fala sobre isso, se nós formos a ler no livro de Mateus, no capítulo 13, Cristo ele vai declarar sobre muitos cristãos, né? Cristãos entre aspas, que ele vai dizer que um semeador ele sai a semear. No capítulo 13 do livro de Mateus, ele conta a parábola do semeador. Ele diz, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. E eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e 100, e 70, e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Cristo, nesse momento, ele conta uma parábola, depois ele vai explicar qual é o sentido da parábola. Ele diz que aquela semente que cai sobre a terra é a semente, aquele que ouve a palavra e não faz caso nenhuma da palavra. É o incrédulo qualquer que eu, ou qualquer evangelista, ou qualquer outra pessoa vai lhe pregando a palavra, mas ele não reage a essa palavra, não sente interesse por essa palavra de modo algum. Em detrimento dos outros, que um é que cai no solo rochoso, outro cai no solo espinhoso, e por último, aquele que cai em terra fértil. E Cristo dita que aquele que cai no solo rochoso é aquele que, por causa das tribulações da vida, ele vai se escandalizar do Senhor. E por causa disso, ele abandona a fé. E Jesus disse, ai daquele que em mim se escandalizar. Porque muitos, quando estiveram com Jesus, Jesus falou palavras duras. Ele disse, aquele que não comer do meu corpo, nem beber do meu sangue, jamais terá parte em mim. E os homens disseram, mas que discurso é esse? Quem pode suportar esse discurso? E muitos foram, mas os discípulos ficaram. Porque eles não estavam simplesmente por aquelas palavras duras, mas por aquilo que Jesus era. Por isso é que Pedro declarou, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, o que nos faz, quando nós olhamos nessa declaração do Policarpo, nós entendemos que não é simplesmente pelo fato de ele ter estado durante 80 e tal anos servindo a Deus, ou outros que serviram ou servem durante 23, 4, 5 anos. Uma frase que Policarpo citou é que é a base daquilo que ele fez permanecer até a morte. Policarpo disse assim, eu servi ao Senhor durante 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Então Policarpo está aqui dizer que a bondade de Deus é que foi o nutridor, o nutriente que fez com que ele permanecesse firme. E é isso que o apóstolo Paulo diz no Romanos, livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, diz assim, tu, ó homem, que condenas os que não praticam das coisas e fazem as mesmas, pensam que se livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento.
A bondade de Deus é que nos conduz à vida eterna. É por causa da bondade de Deus que hoje nós somos cristãos. Hoje nós podemos declarar a Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que ninguém que não tem o Espírito de Cristo pode dizer que Cristo é o Senhor. E ninguém que é fora de Cristo pode dizer que Cristo é anátema. Então, é pela bondade de Deus que hoje nós podemos declarar a sua glória e a sua majestade. Então, o meu apelo para este vídeo é que nós nos asseguremos a bondade de Deus, porque é ela que nos mantém firme. Não devemos nos assegurar a tempo ou longevidade de ministério ou de vida de cristãos, porque muita gente que está aí durante 5, 6, 7 anos que nunca nasceu de novo, que o arrependimento ainda não bateu em seu coração, que a bondade de Deus ainda não o conduziu ao arrependimento e à vida eterna. Então, apegue-se à vontade de Deus, apegue-se ao amor de Deus e reconheça que você é pecador e que só Jesus é que pode te salvar desta mesma condição. E obrigado por estar aqui comigo para mais um vídeo e até a próxima.